Olá pessoal do CPA Play, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Miranda e você é o nosso convidado agora para a gente bater um bate-papo muito especial, porque estamos em novembro e em novembro teremos o Fórum Internacional de Administração, o FIA 2025, que nessa edição tão especial do Jubileu de Diamante, em comemoração aos 60 anos da regulamentação da profissão, acontece na capital do país, aqui em Brasília. E você já vê aqui na tela, estamos caracterizados com essa edição especial aqui do FIA, mais de 35 anos de história. Para a gente bater um papo sobre essa edição que vai acontecer entre os dias 26 e 28 de novembro, eu estou aqui com Andréa Antinoro, diretora de Relações Institucionais do CRADF, que está ajudando, está à frente aí pensando esse evento e vai contar todos os detalhes para a gente nesse bate-papo. Lembrando que esse vai ser um bate-papo que vamos tocar ao longo de todo esse mês. A gente vai falar sobre o FIA aqui, vai mostrar tudo que está acontecendo. Então você tem que ficar antenado aqui com a gente. Já se inscreva no nosso canal. Toda semana a gente vai trazer um bate-papo diferente aqui sobre esse evento, porque a gente quer a presença de vocês aqui em Brasília para participar do maior encontro de profissionais de administração do mundo. Antes de tudo isso, seja muito bem-vindo, André. Obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos. André, queria que você já contasse para a gente como é que está a expectativa para esse encontro, para o FIA aqui em Brasília? Altíssima. Eu brinquei ontem aqui com os nossos pares que já estou com frio na barriga, porque é uma festa, né? Então, assim, organizar um evento desse porte é uma expectativa que cresce a cada dia. Nós estamos a 19 dias do evento e já estamos em contagem regressiva. E é um trabalho, eu estou aqui em Brasília, estou acompanhando desde sempre aqui com o CRADF também, trabalho que vinha sendo pensado há muito tempo, né? Sim. Cada detalhe, né? Sim. Assim, parece que não, mas um evento onde a gente espera em torno de 2.000 pessoas participando, entre presencial e virtual. Mais de 48 palestrantes, entre palestrantes, painelistas e moderadores. Então, nós estamos falando de um evento de porte relativamente grande. Nós temos painéis em todos os dias, são 3 dias intensos de programação. Então, nós começamos pensando neste evento como um evento que precisa ser memorável. Por que memorável? Porque nós estamos encerrando a programação do Jubileu, nós passamos aí, como você bem disse, o ano inteiro em festividade pela regulamentação dos 60 anos da nossa profissão, e nós entendemos que o FIA ele é o coroamento desse momento. E a gente precisava, então, trazer para o nosso público, trazer para o administrador, trazer para a sociedade civil algo que, de fato, ficasse na memória, que ficasse marcado como o momento, de fato, de jubileu. E é um ano extremamente especial, que nem a André destacou, né? A gente teve celebrações no Brasil inteiro, fechando aqui na capital do país. André, antes de tudo, antes da gente entrar na nossa temática de hoje aqui, eu já queria que você convidasse o pessoal para se inscrever, porque já estão abertas as inscrições, o pessoal não pode perder tempo, já tem o site do FIA também, né? Sim. Então, você que está nos assistindo, entre no site fia.org.br, vá no painel de inscrições e faça a sua inscrição o quanto antes. Por quê? As inscrições são limitadas. Nós temos número limitado de vagas e a demanda está grande já, viu, Rodrigo? E assim, eu peço que você não só faça a sua inscrição, mas como convide aqueles que você entende que possam se interessar também por um evento dessa magnitude. As inscrições elas ficam cada vez mais demandadas, a gente tem recebido aí, estamos com muitos inscritos já, e acredito que nas próximas semanas nós estaremos aí perto de esgotar o número dos inscritos. Então não perca tempo, já acesse fia.org.br, né? Isso, exatamente. E lá nós temos não só o painel de inscrições, como toda a programação, os painelistas que já foram todos confirmados, então você pode passear pelo evento e entender o que você vai receber. E eu acho muito legal, para quem não conhece Brasília, esse evento acontece no coração da cidade. No Brasil 21, né? Um espaço de eventos gigantesco que já recebeu inúmeros eventos numa região ali concentrada, né, da cidade, perto da Torre de TV, perto da Esplanada, né? Uma região é um local lindo, né? Assim, não só na área do centro de eventos, mas eu considero de fato um local assim ícone de Brasília, porque você está no local alto
da esplanada, né? Então, você da torre ali, você tem uma visão muito panorâmica do centro de Brasília, dos monumentos de Brasília. Então, não foi à toa que nós escolhemos esse local. Foi, de fato, para privilegiar aquele que está vindo, que não conhece Brasília e que vai ter essa oportunidade. E não só por isso, porque nós estaremos também oferecendo alguns passeios, né, para que possam conhecer Brasília como de fato ela é. Brasília não é só a capital, não é só uma capital política, ela é uma capital linda. Aqui não tem só turismo cívico, não. Eu sou adepto da fala da André aqui, cidade muito bonita, cidade linda, incrível. Quem vem para Brasília se apaixona, não só para passear, mas para morar, né? Uma cidade muito diferenciada em relação a tudo que a gente encontra no Brasil. Mas eu tenho certeza que vocês vão vir para cá e se apaixonar, porque esse evento é incrível. E esse evento, vamos entrar na nossa temática de hoje aqui, porque esse evento fala sobre legado, futuro e espiritualidade. Isso. Os 3 pilares deste grande evento, né? Fala um pouco mais sobre a escolha desse tema, sobre esses pontos, o que o público pode falar. Por exemplo, eu vi espiritualidade. Esse ponto, vamos começar por esse ponto. Esse ponto chamou muito a minha atenção. Por que sendo discutido isso hoje em 2025 para os profissionais de administração? Então, quando você fala assim, chamou muita atenção, na verdade, por onde a gente fala, as pessoas ficam de fato assim, muito, não digo assustadas, mas impressionadas, porque como que um conselho vai trazer espiritualidade para um evento desse porte? Mas, de fato, primeiro, nós queremos, nesse evento, trazer uma provocação um pouco disruptiva. E quando a gente pensa em espiritualidade, nós não estamos falando da religiosidade. Nós estamos falando do ser. Nós acreditamos, Rodrigo, que hoje nós vivemos um momento bastante preocupante em relação ao profissional, ao indivíduo. Por quê? Nós temos aí as consequências e a herança da pandemia, onde nós percebemos que a saúde mental foi um problema que nós herdamos, com índices bastante elevados de problemas, de estresse, de burnout e de tantas outras doenças que ficaram instaladas nas pessoas de uma forma geral. Vimos pessoas saindo da rota profissional, abandonando suas profissões por causa disso. Somado a isso, nós percebemos que nós estamos vivendo um cenário macroeconômico e internacional bastante crítico. Então, nós sabemos que isso inflama um pouco o mercado de trabalho, e isso deixa com que todos fiquem um pouco mais apreensivos. Nós não sabemos exatamente como esse futuro vai ser escrito, e o profissional fica de forma bastante ansiosa. E aí nós estamos falando mais uma vez da questão de comportamento, de saúde, e ainda nós percebemos que há um choque de gerações, há uma evolução das nossas gerações. Nós estamos falando de gerações que estavam focadas na materialização das conquistas, agora nós estamos convivendo com gerações entre analógicas e digitais. E o que acontece nesse contexto? Nós percebemos que a geração digital, ela é uma geração fluida. O que isso quer dizer? Uma geração que está mais focada na experiência do que na construção de um resultado específico, de uma materialização, de uma conquista. E por ela ser fluida, você tem dificuldade de fazer com que ela crie raízes aonde ela está. E aí, por não criar raízes, a gente associa mais um contexto que a nossa sociedade, ela está vivendo uma série de mudanças que eram fundamentos básicos ou alicerces, como mudanças nas estruturas familiares. Nós temos hoje muitos modelos de família, antigamente nós tínhamos apenas um. Nós temos mudanças nas relações sociais, nós temos hoje a importância da inclusão. Então, sim, nós estamos numa era onde mudanças em todos os gêneros, em todos os formatos e em todos os lados mexem com a estrutura do ser. E o que acontece? Como é que esse ser se relaciona com tudo isso? Na verdade, nós percebemos que ele fica muito confuso, muitas vezes um pouco vazio,
porque ou ele se desprende totalmente de valores, ou ele se agarra a alguns valores que às vezes são muito superficiais e acaba que ele não consegue se sustentar. E quando a gente traz a espiritualidade para dentro desse contexto do evento, é para provocar uma reflexão de que nós precisamos retornar com o profissional para um olhar de buscar valores. Quais valores? Aqueles que você acredita efetivamente que possam ancorar o ser, ancorar o indivíduo em momentos de crise. Uma forma até de um autoconhecimento, né? Você não vai fazer ele seguir um pensamento ali, né? Você vai dar um norte para ele se ancorar e criar raízes, né? Como você me falou. Na verdade, não é nem criar raízes, mas é ele se fortalecer internamente. Porque, por exemplo, se ele não crê em nada, se ele não está vinculado a nenhuma crença própria que o sustente quando tudo ao redor pode se desmoronar, ele desmorona junto. Então, o que a gente quer? Que ele entenda que ele precisa se agarrar a alguma coisa que não seja material, mas que seja espiritualizado, que seja algo vertical, que ele entenda que ele tem uma essência, que o sustenta, que ele tem uma essência que ele precisa investir, que ele precisa valorizar, que ele não pode simplesmente achar que ele é um ser simplesmente material que vive e acaba. Não, ele é um ser triuno, ele é um ser pleno, ele é um ser completo. E na hora que algumas expectativas podem ser frustradas, ele tem de fato aonde se agarrar, aonde se ancorar, de fato, para passar por aquela situação e sair do outro lado bem. Isso é muito importante, né? Porque, que nem você bem destacou aí, a gente vive uma realidade depois da pandemia. Antes já se discutia muito, né, essa questão da saúde mental, dos impactos que isso tinha. Aí com a pandemia isso ganhou ainda mais destaque. Mas é importante continuar falando sobre isso, porque às vezes se você ganha aquele destaque, já morre aquele assunto, né? Sim. E aí parece que espera dar um boom de novo de caso, um boom daquela situação toda novamente para que seja discutido. Mas é importante isso que vocês estão fazendo, de continuar discutindo essa temática, né? E o profissional de administração precisa estar atento a isso também, né? Principalmente porque quando a gente vai para o tema, né, para o mercado da administração, quem é que é responsável em termos de competências para fazer gestão de conflito? É o administrador. Quem é que faz gestão de recursos? É o administrador. E se você olha que gestão de recursos, no momento que nós estamos prevendo de escassez, ele vai lidar com um cenário complexo. Quem é que faz gestão de processos? Bom, se nós estamos falando de mudança, os processos mudam. Se nós estamos falando de inovação, os processos e a tecnologia vai interferir em toda a modelagem de trabalho. Então, nós estamos entendendo que as competências da administração elas vão sofrer um impacto extremamente significativo e o administrador precisa estar emocionalmente, psicologicamente muito bem preparado, muito bem ancorado, para que ele consiga fazer o seu papel, que é sustentar o processo de gestão, apoiar as instituições no qual ele está inserido e fazer com que ele possa, de fato, contribuir nos ambientes e com as pessoas nos quais ele lidera. E o profissional de administração também ele cuida de gestão de pessoas, né? Principalmente. E essa questão toda, hoje a gente vive uma realidade que no mercado de trabalho várias gerações juntas estão convivendo. Sim. E nem sempre é tão fácil, né? É isso que você falou, essa geração que está aí agora, ela é mais fluida, ela às vezes é diferente da passada, os pensamentos e tudo isso gera conflito, né? Você fazer todas essas gerações se entenderem, convergirem e fazer funcionar também é um papel ali do gestor de pessoas, né? Sim, e você imagina, se esse gestor de pessoas ele não tiver fortalecido suficientemente nas suas questões psicológicas e emocionais, ele não vai ser uma solução, ele vai ser um problema. Porque ele vai transferir seus traumas, ele vai transferir suas dificuldades, seus desafios pessoais para esse modelo de gestão. Então, ele pode gerar novos traumas, em vez de trazer a solução que é o papel dele.
né? E assim, falar de gestão de pessoas é algo assim muito relevante nesse momento. Por quê, Rodrigo? Quando a gente associa isso, né, ao nosso tema, então, espiritualidade é esse fortalecimento do ser. Mas quando a gente vai para o futuro, por exemplo, que nós estamos falando da mudança da tecnologia e da velocidade como ela vem nesse momento, muito diferente de todas as outras mudanças que nós já enfrentamos e superamos, o que a gente está falando é que é natural que o ser humano não vai dar conta de acompanhar essa evolução na mesma velocidade. Então, nós teremos que criar mecanismos de não só de superação de algumas fases, de algumas etapas, de algumas circunstâncias metodológicas, vamos dizer assim, mas também nós vamos precisar fortalecer essas pessoas com esses resultados. Por quê? A IA, por exemplo, ela vem e muitos dizem assim, nós vamos perder os empregos. Não, ninguém vai perder o emprego, nós vamos mudar a forma de trabalhar, porque a IA é uma ferramenta, ela não é um profissional, né? E ninguém substitui o papel de um profissional. Então, ela é uma ferramenta, como nós passamos pela a entrada do pacote Office, pelo computador, pelo smartphone. Então, tudo isso mudou o comportamento do profissional nas suas atividades. De que maneira? Melhorando. A gente ganhou agilidade, a gente ganhou habilidades novas, então a IA vem da mesma forma, só que ela vem numa velocidade maior. E aí o que acontece? A IA traz uma característica diferenciada que ela exige conhecimento de base, ela exige cultura, ela exige conhecimento amplo, ela exige conhecimento verídico. Não, a gente não pode considerar que esse conhecimento ele é raso, ele precisa ser profundo, até para que você conteste, né? Para que você faça de fato uma verificação se o que ela está trazendo é real ou fictício. Então, nós estamos percebendo que essa geração analógica ela passa a ter um valor relevante nesse processo novo, porque ela tem essa bagagem. Em contrapartida, nós não podemos abrir mão da relevância da geração digital, porque é ela que tem a habilidade de lidar com as ferramentas. Então, você veja que você pode ver que nós temos que saber lidar com as duas gerações e saber fazer com que elas sejam integradas, porque o valor vai estar em integrar esses dois conhecimentos e não escolher entre eles. Legal, isso daí foi profundo, eu gostei. E é muito bacana, né? Porque a gente falou aí, espiritualidade, um tema amplo. E você destacou logo no início, não é religiosidade. Não, é felicidade. Felicidade, isso que eu ia falar, porque em alguns eventos desse ano, eu vi essa temática ser muito debatida. Sobre a felicidade do profissional, sobre a felicidade no ambiente de trabalho. Sim. É algo que é cada vez mais priorizado, né? Vamos dizer assim, André, estou com uma possibilidade de emprego aqui para você, é uma empresa gigante, uma estrutura linda, você vai viajar o mundo, você vai não sei o quê. Aí você vai lá e pesquisa sobre a empresa e vê rotatividade alta, inúmeras reclamações, um histórico bem complicado. Antigamente isso não pesaria, né, para você aceitar uma proposta. Sim. Hoje em dia acho que é fundamental, né? A pessoa ela acaba rejeitando a proposta da vida porque pode ser algo que não vai trazer felicidade para ela, né? Porque o que acontece, Rodrigo, a gente está vivendo um momento que eu acho muito importante, que é uma valorização maior de propósito. Então, quando a gente percebe isso, a gente passa a ter uma geração mais seletiva nas suas escolhas. Então, se a gente falar da geração analógica, o objetivo dela era sustentar sua saúde, sua família de uma forma bem genérica falando. O objetivo de todos era construir a sua estabilidade, sustentar sua família e viver com tranquilidade. Cada um no seu patamar de expectativa. Hoje, na verdade, as pessoas buscam um pouco mais do que isso. Elas buscam alinhar o seu propósito de vida com a sua profissão ou com o seu trabalho. Então, a gente vê que tem pessoas jovens, profissionais jovens, que não querem nem ser promovidos dentro de uma estrutura grande ou não aceitam determinadas oportunidades, como essa que você citou, porque elas não
não vão conseguir alinhar o seu propósito pessoal de vida com o propósito daquela empresa. E eles estão extremamente certos. Por quê? Quando você não alinha propósito pessoal com propósito empresarial, você passa a cair no índice de infelicidade. Por alguns motivos. Primeiro, porque você passa a fazer alguma coisa que não tem muito sentido para você. Segundo, que você se torna um profissional pouco produtivo. Por quê? Porque aquilo não te traz realização. Então, você prejudica a sua própria condição pessoal, sua própria condição de vida e também a própria empresa. Porque você deixa de ser um profissional brilhante que você poderia ser se você estivesse feliz. E você entrega menos do que você poderia entregar. Então, a questão de propósito ela é muito importante. Então, ela está diretamente ligada à questão da espiritualidade. Além disso, se a gente fala de felicidade e a gente pensa no inverso, a gente fala da infelicidade. A infelicidade ela está ligada a quê? A doenças mentais, doenças de transtornos comportamentais, doenças relacionadas a estresse. Então, uma coisa está ligada à outra. Muito bom, André. E aí, eu quero entrar no outro tópico desse tema do FIA 2025. Legado. Eu vi que isso foi muito debatido, muito discutido, porque a gente está comemorando os 60 anos da profissão. A gente fez um filme sobre a história de 60 anos da profissão. Que ficou lindo. Muito obrigado. Era uma mensagem, né? Tipo, como a gente vai contar esse legado? Como a gente vai mostrar isso? E vocês trazerem essa discussão de legado para a discussão do filme é muito interessante, né? Sim. A gente entende que legado, por si só, é uma palavra que traz uma responsabilidade muito grande. Construir um legado não é nada fácil. É um grande desafio. E quando a gente pensa nos 60 anos da administração, a gente não pode ignorar que a administração ela deixou um legado na sociedade. E nós precisamos evidencializar isso. E como é que nós entendemos e como é que nós trabalhamos para trazer isso para dentro do FIA? Trazendo os grandes responsáveis por esses marcos da administração, dentro da formação dos profissionais, dentro da implantação da própria administração no circuito da gestão pública e privada e no próprio debate mostrando o que ela trouxe de mudança, de intervenção e como ela de fato mudou algumas direções na nossa vida como cidadão. E a gente, como eu falei, né, eu acompanhei toda essa produção também, discutindo isso. Você acha que às vezes, será que a gente deixou mesmo um legado? Mas aí você vai vendo a história de tudo. O legado faz parte, né, do que você está fazendo. É quase uma... Hoje, para os mais modernos, a gente fala... quando você abre uma pasta, deixa lá a sua digital, né, na rede lá. Então, mas é isso. Tudo que você vai fazendo, você vai deixando sua marca. Você vai deixando... E você mostrar, 60 anos depois, um legado firme, forte, consolidado, que vem sendo construído cada vez mais... É algo de relevância, principalmente para os mais jovens, que é um público que deve comparecer ao FIA, né? Sim, nós esperamos. Esperamos porque o legado, ele trata daqueles que construíram a história até aqui, mas os jovens precisam construir os próximos 60 anos. Então, nós esperamos e convocamos os jovens para que estejam presentes com essa responsabilidade de passar a construir a próxima história. E é um evento que vai deixar um legado também. Vai deixar um legado. Ele vai deixar um legado de reflexão, de debate, de provocação, do quanto a administração ela é importante na vida do cidadão, na vida da cidade como um todo, na vida e no circuito da gestão pública, da gestão privada, do nosso país, e ela não pode ser ignorada como profissão, ela não pode ser ignorada como intervenção, e se a gente pensar de uma maneira mais ampla, Rodrigo, qual é o maior desafio que nós vivemos hoje enquanto país? Gestão. Gestão. Então, olha a importância que nós temos nesse contexto nacional e, por que não, internacional. Como é que isso vai ser abordado na programação do legado? Bom, olha só, a gente começa, vamos dizer assim, com um grande marco que é com uma das grandes personalidades que marcou essa trajetória, que é com o Idalberto Chiavenato. Ele, eu costumo dizer assim,
quem estudou administração, pelo menos até os anos de 80, 90, com certeza passou por algum dos livros dele. A maior literatura da administração foi escrita por ele. Então, quem é ele? Ele é o autor das maiores metodologias do pensamento da administração. E o que ele trouxe? Ele trouxe a relevância de como a administração interfere no processo, como ela organiza o processo. Então, se a gente pensar que a gente saiu de uma era ali de pós-guerra, na era da produção, de Taylor, ali se ficasse ali, talvez a gente estivesse ainda numa era ainda muito limitada, apesar da importância dessa era. Mas o que ele fez, né, junto com outros, mas principalmente ele que marcou com tanta literatura, ele começou a trazer uma visão de organização, de sistemática, de registro, de classificação dessas informações e de organização dessas pessoas, principalmente sobre esse sistema de gestão. Então, eu considero, é uma opinião bem pessoal, que a gente começou a falar de gestão nesse momento, sabe? Até então a gente estava falando de produção. Mas, nesse momento, a gente começa a ter um olhar muito voltado para a gestão, ou seja, o gerenciamento de tudo isso. Porque toda vez que você fala de recursos humanos, toda vez que você fala de insumos, toda vez que você fala de questões patrimoniais, infraestrutura, toda vez que você fala de sistema produtivo, quem é que vai organizar tudo isso? Quem é que vai tomar conta de tudo isso? Quem é que vai medir tudo isso? Quem é que vai fazer com que a cadência de tudo isso aconteça? É o administrador. Eu gosto muito do que a Renato, né? Ele traz claro, até no documentário a gente falou sobre isso, né? A literatura parece que vem ali com ele, ganha um destaque com ele. Ele não foi o único, né? Não. Claro, mas ele vem um destaque com ele, traz uma proporção diferente para a profissão e dá uma identidade brasileira, né? Isto, que eu acho que é muito importante. Quando a administração chega no país, ela vem com a visão americana, tem a questão da visão europeia também, mas a gente parece que foi mais pelo lado americano, sim, né, da educação. E ele traz essa visão brasileira, traz a nossa realidade para dentro da profissão. Isso é muito bacana. E o público ter essa oportunidade de ver, tá tete a tete com ele ali. Eu acho que, além de ser muito emocionante, né, você poder falar com ele, conhecê-lo pessoalmente, é você compartilhar do pensamento dele, porque uma pessoa que consegue cruzar gerações, observando a evolução desse mercado, observando a evolução da nossa profissão e conseguindo traduzir isso de uma maneira tão peculiar como é a nossa sociedade brasileira, o que você tem de ganho? Você tem uma riqueza de olhar única. Então, eu não perderia essa oportunidade jamais. Então, ele vem trazer todo esse legado, de fato, que é um olhar enriquecido com a nossa cultura, um olhar enriquecido com essa vivência. Então, esse é um grande legado. E além de tudo, ele vem chancelar, né, uma carreira que ele vem, né, vamos dizer assim, encerrando, com conclusões únicas, porque você imagina, depois de tantos anos, ele ainda na ativa, ele tem conclusões de uma jornada fantástica. Então, ele evolui. Você percebe na literatura dele que ele evolui em alguns conceitos, que ele, às vezes, muda algumas direções por uma questão mesmo de vivência. Então, isso não tem valor, Rodrigo. É uma experiência que eu aconselho todos aqueles que tiverem oportunidade que não perca. E aí, o que a gente traz associado ao Chiavanato? O neto dele, o Lucas. Eu ia falar, né, que a própria palestra dele já vem com um legado e futuro, né? Exatamente. E você vê o seguinte, que o legado ele só tem sentido se ele for transferido. Entende? Porque o legado que não tem um reconhecimento e que alguém não use, ele não tem sentido. E quando você vê que o Chiavanato consegue transferir esse valor, porque legado é valor, certo? O que é legado? É algo que você deixa que
interfere e transforma a vida das pessoas. Então, ele conseguiu transformar a vida das pessoas com aquilo que ele observou, que ele escreveu, que ele viveu e que ele, de fato, interferiu. E transformou de tal forma e inspirou de tal forma que o neto dele, depois de algumas gerações, percebeu, recebeu, se inspirou, vamos dizer assim, foi nutrido por isso, e agora ele vem com essa missão de deixar que esse legado se torne parte do seu próximo legado, que esse legado do avô não morra, mas que ele seja continuado, só que com um ingrediente fantástico, que é a visão do futuro e o embarcar da tecnologia. Então, você vê assim que é um casamento perfeito, um casamento perfeito, que nós estamos falando de uma construção original que transformou vidas, então, por isso ela se tornou um legado, trouxe uma sucessão, que é um fato também extremamente complexo, desafiador e que foi vencido, trouxe uma inspiração suficiente para que ele comece um novo legado na mesma direção, só que com uma visão atualizada e com uma tecnologia embarcada. Então, nós temos aqui um conjunto que é imperdível. Incrível. O futuro. Então, a gente já chegou no terceiro ponto. O futuro. O legado só funciona, só existe quando você tem para quem transferir isso tudo. E no futuro, chegamos a essa discussão. E o futuro? E o futuro? Você sabe que quando a gente começou a pensar nos eixos, e eu pensava assim, eu particularmente, o que a gente vai poder esperar do futuro? Com tantas variáveis, com tantas interrogações, com tantas perguntas sem respostas, como é que a gente pode... nós, profissionais de administração, que somos especialistas em projetar cenários, que cenário a gente pode projetar nesse momento? E uma das respostas que me veio à mente é que talvez o cenário mais, vamos dizer assim, real que nós temos é o futuro colaborativo, ou seja, aquele que nós vamos construir juntos, com os jovens, junto com aqueles que percebem o valor disso, o que querem, o que se inspiram de fato nesse novo construir, que entendem que o valor da profissão não é aquilo que se pregava antigamente, que o administrador ele serve para funções de apoio. Não, ele não serve para funções de apoio. Ele até serviu, mas o administrador ele precisa ocupar lideranças que fazem a diferença, posições de decisões que podem, de fato, fazer a intervenção de circunstâncias que vão transformar cenários e vidas. Então, esse é o grande papel do administrador. Então, aqueles jovens que acreditam nisso e que anseiam por isso, para mim, é a grande resposta de como construir o futuro. É convidá-los, inspirá-los a escrever junto esse futuro. Porque nós temos muito a aprender com esses jovens. Eles pensam de uma maneira extremamente diferente do que nós aprendemos a pensar. Desgarrada, vamos dizer assim, né, de muitas coisas que nós ainda estamos agarrados. Então, nós precisamos aprender com eles. E pensar em futuro é pensar em tecnologia, não, é pensar em comportamento também, é pensar em construir uma nova cultura, é pensar em onde essa administração ela pode ser atualizada em termos de metodologia, em termos de comunicação, em termos de aderência. Então, nós não podemos mais aceitar que o administrador aceite trabalhar sem ser um administrador, sem ser reconhecido como administrador, sem ser valorizado, remunerado como administrador, porque ele tem que saber que o seu valor é de uma classe, de uma categoria de alta relevância para o país, para a sociedade, para a comunidade no qual ele faz parte. Então, olhar para o futuro é, primeiro, entender o posicionamento desse profissional. Segundo, entender que nós que estamos passando esse legado somos responsáveis em inspirar para esse novo posicionamento e para essa nova responsabilidade. Terceiro, atrair esses jovens que hoje são de uma geração digital para que eles usem a tecnologia para inovar as metodologias da administração.
Eu vejo muito essa discussão também no futuro, e um ponto que me chamou a atenção ao longo desse ano foi de fazer o profissional de administração, o jovem, acreditar no próprio potencial também. Sim. Ver que, e você falou disso, né? Ver que ele pode ser um líder, que ele tem ali as ferramentas para isso. E liderança hoje é fundamental. A gente não constrói um líder da noite para o dia. A gente constrói um líder, primeiro, identificando as suas vocações. Segundo, acreditando nele, porque a autoestima ela é importante no líder. Um líder fraco ninguém quer seguir. Todo mundo escolhe seguir um líder forte, um líder que é capaz de romper barreiras, de enfrentar desafios que ninguém acredita que ele seria capaz. Líder não é um título só, né? Não, é o cara que está lá na frente, ele está liderando todo mundo. Exatamente. Né? Como é que você vai seguir alguém que não... Que se esconde. Que se esconde, exatamente. Ele é aquele que arregaça as mangas e luta por uma causa. Esse é o líder. É o líder que acredita em boas causas ou em causas relevantes e ele inspira outros a acreditar e a seguir essa causa por uma razão real, verdadeira, legítima. Qual mensagem você espera aí que fique de futuro? Porque a gente, claro, ao longo de 60 anos, a gente sempre ouviu também, né? E os próximos 60 anos? A gente não pode desassociar do futuro a questão da ética, da integridade. E eu acredito que essa talvez seja a maior mensagem que a gente pode trazer para o pensamento do futuro. Hoje nós vivemos um contexto que tem hora que a gente se pergunta o que é certo e o que é errado. Parece que a gente está num momento que a gente está sendo induzido a entender que o errado é certo, o certo é errado, e a gente percebe que é quase uma manobra de manada. Né? E quando a gente fala de futuro, nós precisamos de pessoas que tenham valores muito bem internalizados e uma integridade naquilo que ela acredita, para que ela não seja manobra de manada, porque ninguém que faz parte de uma manada faz diferença. Então, a administração ela existe para fazer diferença, ela existe para gerar resultado, ela existe para melhorar o processo, ela existe para impactar, para desenrolar cenários, para, vamos dizer assim, desvendar situações que muitas vezes você aparentemente não vê causas, mas você precisa ver causas e não tratar consequências. Então, se você não for um indivíduo com uma integridade muito bem internalizada, e o que eu falo de integridade? Integridade é aquilo que é completo, é aquilo que é íntegro, que você não tirou nenhum pedaço, entende? Então, integridade na metodologia, integridade na forma de você agir, integridade em você ser pleno naquilo que você se propõe a fazer, porque hoje a gente vive uma situação que as pessoas estão aqui, mas não estão aqui, né, por causa da própria tecnologia. Então, a integridade, eu acho que é um recado importante para o futuro. Ser íntegro, ser inteiro, ser íntegro nos propósitos, na forma de fazer, na forma de entregar, na forma de falar, ser coerente. A coerência é algo importante, nós não podemos ter um discurso e agir de outra maneira, porque o discurso precisa falar daquilo que nós somos. Então, na verdade, muitas vezes nós falamos muito mais do que como fazemos do que como falamos. Então, integridade, coerência e um olhar voltado para o ser humano, mas não o ser humano que influencia no sentido do influenciador. Não o ser humano porque ele tem poder, porque ele tem uma autoridade política ou empresarial, mas o ser humano como ser humano mesmo. O futuro precisa enxergar o ser humano de uma forma também com mais humanização. Sabe? Então, se a gente não entender que nós precisamos olhar no futuro e enxergar o ser de uma maneira mais humanizada, nós também não temos condições de construir um futuro muito sustentável. Fica o recado aí, viu? Seguinte, André,
Você já falou um pouco da programação que vai ter o Chiavenato, mas o que a gente pode antecipar dos palestrantes também? O que você pode deixar de palhinha, um gosto de quero mais aí para o público que está acompanhando? Bom, olha só, a gente vai abrir o primeiro painel, assim, logo durante o dia, antes da abertura, vamos dizer assim, oficial, nós temos um painel da ADM Mulher. É um painel extremamente atraente, porque vai falar da importância da participação da mulher nesse contexto todo que nós acabamos de falar. E nós temos a participação de uma pessoa que eu entendo ser muito relevante nesse contexto atual que nós estamos vivendo. É a Glória Guimarães. Quem é a Glória Guimarães? Nada menos do que a presidente do SERPRO. E por que ela é uma pessoa hoje de tamanha evidência? Porque nós estamos vivendo um momento extremamente crítico chamado reforma tributária. E o que isso tem a ver com a Glória e o que isso tem a ver com o FIA? Bom, a reforma tributária, hoje é uma reforma que vai deixar um impacto a partir de janeiro de mudanças estruturais em todos os tipos de negócios, e ela vai impactar inclusive a administração, porque nós vamos ter que reaprender a lidar com as novas modelagens de negócios, porque a estrutura fiscal vai mudar e isso impacta inclusive na tecnologia. E a Glória, ela está hoje responsável em desenvolver o novo modelo de arrecadação do país. Ou seja, aqueles que conhecem o ECAC como sistema do governo, esse sistema vai ser deixado de lado e vai entrar um novo sistema que já está em teste, rodando em forma de protótipo, para que a gente possa usar e validar as nossas tributações. Então, ela é uma pessoa que eu considero de extrema relevância nesse momento atual, porque ela tem informações hoje que poucas pessoas têm. Ela tem uma visão hoje de contexto que nós precisamos absorver o máximo possível, porque ela vai nos permitir olhar um pouco para o futuro. Apesar dela estar no contexto de painel de mulher, ela é uma pessoa que traz uma experiência, uma informação e um currículo extremamente atraente. Então, eu começo por aí. E também por ser uma mulher, né, gente? Eu não poderia deixar de falar isso. Por ser uma mulher. Que bom que é uma mulher. Eu não desprezo o valor dos homens, porque eu acho que homem e mulher juntos é o melhor resultado que nós temos. Mas a gente sabe que é muito difícil as mulheres chegarem numa posição ainda de lideranças relevantes. Então, parabéns à Glória, que está nessa função tão relevante, nesse momento tão desafiador para o país. Nós temos também, indo para um outro contexto, que é o Júnior Branquinho. Quem é o Júnior Branquinho? Júnior Branquinho, ele é o maior representante hoje dos tecnólogos. Mas estão falando de administração? Estamos, mas nós temos uma sociedade, nós temos uma comunidade extremamente participativa, ativa e relevante, que são os tecnólogos de administração. Nós não podemos esquecer, e nesse FIA, e aqui está um recado para vocês, nós não esquecemos de vocês, pelo contrário, nós fizemos questão de ter um momento específico para valorizar a participação de vocês no mercado. A gente sabe que durante muitos anos eles não foram reconhecidos da forma que precisavam, e nós resolvemos quebrar, vamos dizer assim, esse silêncio ou essa falta de reconhecimento, e queremos reconhecer publicamente, e para isso nós dedicamos um painel exclusivamente para eles. Então, essa é uma forma de mostrar que tem espaço para eles também, e que eles são muito importantes nessa cadeia da administração. Nós temos também uma representação, através do Inácio Leonardo, de um painel que nós vamos trabalhar a administração de síndicos profissionais. Hoje nós estamos vivendo um momento importante, que é entender que essa atividade ela é de direito legal exclusiva do administrador. E por cultura, a gente sabe que o mercado, e o mercado não tem culpa disso, ela vem sendo ocupada por outros tipos de profissionais. E que nós queremos simplesmente ocupar o nosso lugar. Então, nós dedicamos também um momento para reforçar esse debate. Nós temos também o Antônio Fonseca. Quem é Antônio Fonseca? O doutor Antônio Fonseca, ele é um advogado, ex-subprocurador do Ministério Público,
e especialista em compliance. Como nós falamos aí de integridade, ele foi o autor de um PL no Senado para a implantação da integridade no serviço público. Então, nós teremos também um painel muito importante falando sobre integridade, do legal à integridade, né? Então, assim, esse é um tema que nós precisamos abordar, porque ele vai trazer uma reflexão que integridade não é simplesmente um programa de compliance. Integridade é muito mais do que um manual que você cumpre, um checklist e uma certificação. Ele passa por comportamento. E nós vamos ter, como par dele, nós temos o Wagner Giovannini. Ele é um precursor dos programas de compliance, e ele vai trazer uma experiência também do qual ele vivenciou desde o início desse cenário onde se começou a se falar da lei anticorrupção. Então, esse é um cenário também muito importante, e ele é um representante relevante nesse contexto. Nós vamos falar também, quando a gente fala de espiritualidade, nós vamos falar nós estamos trazendo um padre Fernando de Rebouças. Mas ele vai falar de espiritualidade? Não, ele é um profissional incrível. Ele é mestrado, doutorado, ele tem atividades profissionais voltadas para a administração, ele é administrador, mas ele tem, na sua essência, a atividade de padre. Então, nós resolvemos unir essas duas coisas, e ele vai trazer também essa questão. Nós temos o secretário de saúde do DF, Juraci, o seu Juraci. Então, ele vai falar um pouco da gestão de saúde. Então, nós sabemos que se a gente ligar a televisão todos os dias pela manhã, o que a gente escuta? Problema na gestão de saúde do DF. Então, nós vamos ter oportunidade, vocês que estão aí, né, com problema ou que querem discutir isso, aqueles que estão trabalhando na gestão de saúde, vai ter uma oportunidade de perguntar, né, por que as coisas acontecem ou não acontecem. Então, nós abrimos esse painel também com essa intenção. Queremos também falar sobre a questão de tecnologia, de felicidade. Então, nós temos assim uma gama. Se a gente for abrir aqui a programação, deixar Rodrigo... um pouquinho para depois também, pois né? A gente tem 48 painelistas, entre painelistas, palestrantes, moderadores. Nós temos o grupo dos convidados internacionais. Eu vou falar só os países, vou deixar para o nosso próximo episódio aí o spoiler dos currículos, mas nós temos aí Rússia, nós temos Portugal, nós temos Colômbia, nós temos Estados Unidos, Reino Unido. Então, nós estamos aí com uma gama de representantes internacionais que vão trazer experiências extremamente ricas relacionadas ao contexto não só do futuro, como da administração, do comércio internacional, entidades como a OLA, entidades relacionadas a algumas embaixadas. Então, nós temos aí uma vasta, vamos dizer assim, lista de convidados já confirmados que estão no nosso site já do FIA. Show. Então, mais uma vez, André, peça para o pessoal se inscrever aí, que é extremamente importante. Sim, não se esqueça, fia.org.br. Você pode dar uma olhada em cada currículo dos palestrantes, convidados que estão lá no site. Se você começar a ler, eu tenho certeza que você não vai querer perder, porque cada palestra, cada palestrante, cada currículo é extremamente atrativo, e eu não gostaria de perder. Então, eu convido você a não deixar de fazer a sua inscrição imediatamente. E não tem como perder. O FIA 2025 em Brasília. Queria agradecer imensamente sua presença aqui, André. Muito obrigado por abrir esse mês de bate-papo sobre o FIA, que vai combinar com o FIA, né? Lá no dia 26 a 28 de novembro. Sim, e só deixar um recado, né, assim, final, que além desse programa todo,
com esses palestrantes tão renomados, nós teremos atrações culturais ao longo de toda a programação. Eu não vou dar nenhum spoiler. Isso aí eu vou deixar como surpresa mesmo, mas são atrações incríveis que vão deixar o nosso programa bastante interativo, leve, e eu tenho certeza que todos sairão de lá bastante felizes, porque também o nosso intuito é que o índice de felicidade durante o evento seja bastante elevado. Show de bola, muito bom. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigada, Rodrigo. Aqui sempre uma honra, sempre portas abertas aqui. A gente vai continuar esse debate, esse bate-papo. E você já sabe, né? Já falou, fia.org.br. Se inscreva, entre lá. Não deixe de participar. Você não está em Brasília, não vai ter como vir. Vai ter transmissão online do evento, tem inscrição online também, garanta a sua participação e faça parte desse momento histórico do FIA, que encerra as comemorações do Jubileu de Diamante da administração, 60 anos da regulamentação da sua profissão. A gente fica por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o like aqui nesse programa também, extremamente importante, e acompanhe nossa programação, que tem sempre coisa nova, tem sempre conteúdos exclusivos para você, profissional de administração de todos os cantos do país. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.